A partir daí, foi um pequeno passo para começarmos a compor uma canção sobre Ambrose. Trape era um fofoqueiro inverterado, com um dom para insinuações de mau gosto, e eu sempre tive talento para melodias fáceis de gravar. Levamos menos de 1 hora para compor a nossa obra-prima, que intitulamos amorosamente de Asno Asno. À primeira vista, era uma cançãozinha obscena sobre um asno que queria ser um arcanista. Nosso trocadilho extremamente habilidoso com o sobrenome de Ambrose foi o mais perto que chegamos de mencioná-lo, mas qualquer pessoa com meio cérebro era capaz de dizer em quem pretendíamos que a carapuça servisse. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 22º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Próximo Termo, a gente vai comentar os capítulos 60, 61 e 62 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem com vocês? A Júlia Neves. E aí galerinha, tudo bom? O Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. E o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos de equipe completa hoje. Saudades. Tempão já, né? Bem, vamos começar logo, porque o episódio de hoje é longo, né? São 3 capítulos, mas são 3 capítulos grandes. Então, tem bastante coisa pra ser dita. Lembrando que agora vocês podem nos apoiar no Catarse. O Catarse é a nossa campanha de financiamento coletivo do podcast. A gente tá recebendo apoios muito legais de muita gente. O nosso grupo do Telegram dos apoiadores agora deslanchou, né? A gente teve várias discussões. Finalmente criamos. Criamos e estamos discutindo. E estamos discutindo bem, né? Teve bastante interação, sim. Teorias. Muito legal, galera. Tá bem bacana mesmo. Então, eu queria mandar o nosso agradecimento aí pros nossos apoiadores. Estes são os nossos apoiadores até o dia 17 de maio, tá bem? Independente de quando vocês estão ouvindo esse episódio. Gente que pode já ter apoiado desde então e não esteja aqui ainda, calma, que vocês serão mencionados nos próximos, tá bem? Então, muito obrigado para Josiane Zambon, pro Felipe Vidal, pro Ramon Fernandes, César Catizani, Daphne Mendes, Mariana Ferreira, Bruno Kelton, Lucas Queiroz, Paulo Felipe e a Tainá Bustamante. Obrigada, galera. Valeu, pessoal. Ajuda muito. Isso. E nós também recebemos durante essa semana aí mensagenzinhas de pessoas que, enfim, quiseram dar o seu retorno pro nosso episódio, né? Inclusive tivemos um caso de péssima comunicação da nossa parte. Sim, da minha parte, né? Então, Paulo, você que tá ouvindo esse episódio agora, eu não sei quando você vai ouvir isso, mas a gente realmente ficou muito feliz com a sua mensagem, e quando eu respondi eu estava mesmo feliz, só que eu acho que eu não consegui passar isso, você achou que eu fiquei chateado com a mensagem, mas não fiquei. A gente estava realmente muito animado. Problemas do mundo escrito da quarentena, sim, né? E o César também, que ele perguntou se foi pra ele, que a gente tinha falado no outro episódio. O César é até um dos nossos apoiadores, se tinha sido pra ele, né, porque ele tinha mandado pra gente falando que a gente estava fazendo companhia na quarentena, e depois ele perguntou, só que a gente não mencionou o nome. E aí ele perguntou, foi pra mim? Então, sim, foi pra você, César. Um abraço. Muito bem, então, sem mais introduções, porque a gente já fez várias hoje, vamos pros capítulos, né? Então a gente vai começar discutindo o bem grande capítulo 60, que se chama Sorte. Esse capítulo, eu acho interessante ele, porque em inglês ele se chama Fortune, né, como fortuna. Claro que em português a gente também tem uma equivalência entre fortuna e sorte, né? Sim. Mas não é tão comum, então foi uma decisão acertada ter traduzido assim. Mas eu gosto dele se chamar fortuna porque tem vários sentidos durante o capítulo, né? Tem a sorte que o Kvof dá no admissão. Um sorteio. Isso. E daí depois tem ele indo pagar os juros pra Devi, porque agora ele tem dinheiro. Depois ele indo procurar onde se hospedar e tal. É um capítulo que, assim, inicialmente ele tá realmente numa maré boa, né? Sim, é. Num momento tranquilo. Uma vez na vida, né? É aquele negócio, né? Antes da desgraça, né? Tem aquela marezinha boa. Então, o capítulo começa justamente no que eu acabei de mencionar, nos sorteios das datas de admissão pro próximo termo da universidade, que vai ser o terceiro dele, né? E o Kvof consegue um excelente dia, para 5 dias depois do sorteio. Super sortudo, nosso rapaz. E aí ele percebe que talvez não seja muito negócio para ele, porque ele não pode estudar no arquivo mesmo, então que diferença faz, né? Ele tem um dia muito lá na frente, ele pensa, acho que é melhor para mim vender isso aqui... Conseguir uma graninha. Do que
usar esse tempo que eu não ia conseguir estudar direito. É o que ele faz, e o maior interessado na compra é ninguém menos que o Ambrose. Que não estava com sorte e pegou pro mesmo dia. Pro dia. Oh, how the tables turn. A terra plana dá voltas. Bom, então aqui daí tem esse diálogo que... ele é só engraçado mesmo, né? Entre o Kvolf e o Ambrose, trocando insultos, assim. E é interessante porque o Kvolf comenta que as pessoas já vão vindo pra volta, né, e tal. Então tem todo um... já é quase um evento ele e o Ambrose se encontrarem na universidade. Bem, no fim das contas, o orgulho do Kvolf faz com que ele não queira vender pro Ambrose. Ele bota um preço lá em cima e o Ambrose fica tentando negociar e tal. Daí eles se xingam, então... Ele fica pechinchando, né? Uhum. E aí o Kvolf vai e usa isso contra ele. Eu acho muito engraçado essa parte. Sim, sim, é muito boa. Os diálogos são muito bons, né, nessa parte. Uhum. E ele, tipo, faz, né, como se ele tivesse todo, não, deixando o Ambrose achar que ele tava se dando bem. E aí no finalzinho ele ia dar uma rasteira nele. É, cartada final, né? Tipo, tchau. Mas no fim das contas, pelo menos ele consegue vender, não pro Ambrose, não pelo preço que ele queria, mas ele vende, né? É, ele vende, mas pra outra pessoa, né? Isso. É, por um preço bem menor também, mas ele, nesse momento, ele tava numa condição, assim, mais Favorável, né? tranquila mesmo. Ele pôde se dar o luxo de ter esse orgulho. Como ele mesmo fala, o bolso estava cheio, Sim. né? Então, realmente, vindo de tudo que ele passou, né? Era realmente uma sorte, fortuna que ele tinha no bolso ali, né? Comparado com o que ele tinha anteriormente. Então... E depois, mais alguma coisa dessa cena? Acho que não. Acho que não. Ela é uma cena bem simples. É boa a cena, mas não tem muito o que discutir, assim, né? É, tipo, um pouco dele fazendo a piada com o Ambrose com o seu tempo com prostitutas. E as pontadas que ele dá também, essa que ele dá, por exemplo, de Modeg, que fala que a barganha é um negócio visto muito mal pelos nobres e não sei o que. Então, é só isso mesmo, as pontadas... É, só alfinetada de um lado pro outro e, né? Assim, é legal que ele apresenta também o outro lado do mundo, assim, né? A gente aprende mais um pouquinho. É só uma pincelada que o Patrick coloca ali, que a gente já entra na história, ó, tem esse ponto. Então, a gente pode ficar ligado a isso, né? Sim. Acaba tendo uma transição de um arco pro outro, mas ele não faz isso fazendo umas descrições muito longas. Exato. É uma coisa muito na conversa, sabe? Tipo... Ele consegue arranjar uma cena ali que media entre mudar o de arco, mas também de entreter quem tá lendo. Sim. E expandir, né, o universo. Reforça um pouco também, igual a Ryan tá falando aí do universo, como é que funciona, por exemplo, esse negócio do sorteio da universidade, eu acho que ele só explica uma vez antes, né? Então cria aquele reforço na cabeça do leitor pra ele não esquecer também e continuar aprendendo sobre aquele mundo, sem ser apenas de luta e mitologia, que é o básico. Eu ia dizer que também eu gosto dessa parte porque o Volt ele meio que usa o próprio classicismo do Ambrose contra ele, né? Porque ele chega falando que ia dar umas moedinhas pra ele em troca da vaga, né? Do dia, pra ele poder comprar uma roupa nova, tudo mais, aquele jeito bem snob, né? Que a gente já tá acostumado até esse presente momento. E aí, quando ele faz essa brincadeirinha que o Bruno mencionou, da pechincha e tudo mais, ele vira a mesa e ele até fala, nossa, não sabia que você estava passando por tanta necessidade assim. Aí ele mesmo fala que ia dar umas moedas pra ele também pra ajudar aqui. Cara, é muito filho da mãe. É muito babaca. É muito babaca, caraca. Eu fico vendo, eu consigo visualizar a cara do Ambrose, assim, sabe? Tipo, ai. E é aquilo que a gente falou no outro episódio, assim. Ele é um adulto, sabe? É um adulto discutindo com um adolescente de 15 anos. Exato. E apanhando, né? E apanhando. Um moleque. Não é discutindo, é sendo destroçado. É muito bom. Não sei porque, mas eu tenho a impressão que se não fosse por o Kvolf ser protagonista, ele seria tipo um adolescente muito chato, sabe? Com certeza. Eu acho que sendo um protagonista, ele é um adolescente chato. Se não fosse... O tanto de merda que ele faz... É que ele fala, assim, né? Você fica, ai meu Deus do céu. Ele tem 15 anos, gente. 15 anos. Então... Aí você pensa, eu não era tão... Não, eu era retardado assim. Eu não era tão inteligente quanto ele, de fato, assim, mas... Ninguém era. Ninguém era, porque ele é superior a todos, né? Então... Ele é o pior adolescente que pode ser, porque ele é um adolescente, mas com o intelecto do Patrick Rothfuss, que é um adulto, então fica horrível. Justo.
Bem, a próxima cena, então, pula pro Kvothe atravessando pra Imri, né, pra cidade que fica ao lado da universidade, do outro ladinho do rio. E a primeira coisa que ele vai fazer em Imri, então, lembrando que isso é a noite, é o dia depois, imediatamente depois da ocasião onde ele tocou na eólica e ganhou a gaita de prata. E ele deixou o alaúde dele lá na eólica, né? Uhum. Então a primeira coisa que ele vai fazer é voltar lá na eólica pra pegar o alaúde. Sim. E, inclusive, é engraçado quando ele chega que é o Deoc que fala, né? Tipo, veio aqui procurando a sua dama. Uhum. E aí o Kvothe confunde com a Dena, mas o Deoc tá fazendo uma piada com o alaúde. Né? Uhum. Sim. E ele demora pra perceber que ele tava falando do alaúde. Ele pegou o Kvothe de guarda baixa, né? Sim. Dá pra ver a fissura que ele tá. Mas em quem ele encontra lá, então, ao invés da Dena, né, que ele, por um instante ele até ficou tipo, mas quem ele realmente encontra lá é o Conde Trape, que ele tinha conhecido na noite anterior. Eles têm uma conversa bastante amigável, na qual o Trape, inclusive, fica muito surpreso que o Kvothe não tenha um mecenas, né? Sim. Ele diz que ele tinha certeza que tinha alguém escondendo o Kvothe pra revelar ele como um talento, e que ele adoraria poder ser mecenas do Kvothe, mas ele já tem 4, né, apadrinhados, digamos. Sim. Então seria inviável. Aqui tem uma pequena errata minha, que no outro episódio que ele apareceu eu falei que o nome dele, Sedan, só era dito no Temor do Sábio, eu acho. Mas é aqui, nesse parágrafo. Sim. Na verdade o nome dele é Dené, né, Denês. O que faz eu me perguntar por que um nome tão parecido com Dena, né? Exato, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu pensei nisso também. Por que um nome tão próximo, sabe? Será que tem alguma relação, alguma coisa que a gente possa linkar isso? Porque não faz sentido. Na minha cabeça, pelo menos, não faz. Eu também não sei se, sei lá, algum parentesco, alguma coisa assim que a gente não... Pois é, estranho, né? É muito parecido. Mas ele, pelo jeito, não conhece ela, Não. né? Então... Eu acho que foi só coincidência mesmo. Pô, mas será que o Patrick faria isso? Pô, Dan e Dena. Acho, às vezes até sem perceber. Será? Eu acho que não é possível. Porque são dois personagens fortes, né? É porque é muito igual. Eu já fiz isso. É porque os dois aparecem muito. Tá que o primeiro nome dele aparece pouco, mas não sei. E não tinha necessidade também de colocar, né? Tipo, podia chamar ele só de Conde Trape, ou então só de Trape. A gente não precisava saber o primeiro nome dele. Se fosse, por exemplo, Martin, que é um autor que usa os nomes com essa ideia de nomes repetidos com outro propósito, né? Uhum. Que é mostrar como, enfim, essas coisas são meio casuais mesmo, então, tipo, tem um monte de gente com o mesmo nome, etc. Sim. É um outro uso, né, da repetição de nomes que tenta evocar uma espécie de realismo e tal, mas o Patrick não é essa pessoa. Uhum. Existe só um nome repetido, eu acho, em todos os livros, que é Chet, ou Shep. É aquele da carroça, não é? É um menininho da carroça que tem o mesmo nome de um cara que tá na hospedaria. Não é o cara do Poico, não? Não sei como é que é o nome, não me lembro o nome dele. Ah, não, tá. É que eu achava que era o cara do Poico. Calma. Não, é quando ele tá indo pra Tarbin, tem um carroceiro que dá... Não, sim, é o segundo que eu achava que era o cara do Poico, mas não, tá certo, o da hospedaria, tá certo. É um dos caras que tá lá na marca do percurso no início e tal. Eu acho que nos primeiros episódios a gente até chegou a falar sobre isso, né? Acho que sim. Talvez seja só como, tipo, meio que, não é semântico a palavra, mas é que vários nomes em uma cultura têm esses prefixos iguais, geralmente, que ele nos mostra vários nomes que são, na verdade, nomes do mundo real, tipo, nomes bíblicos e tal, e ele tem esse costume de usar essas variantes. Uhum. Mas mesmo assim não repete, entendeu? É. A gente não tem muita repetição de nome, assim, não faz, até o momento não faz parte do universo que ele construiu essa questão da repetição. Sim. É o que o Arthur falou, que se fosse uma coisa que ele já tivesse estabelecido antes, tipo assim, vamos mostrar que esse nome aqui é comum, então vai botar, sei lá, vários personagens com o mesmo nome, aí seria tranquilo, a gente nem ia questionar isso. Mas não é o que acontece. Sim, mas eu falo nem de repetir, mas só de ter esse começo, tipo, tem Dan, Dena, Dave e vários outros que são parecidos, assim. Não estou convencido. Pode ser, pode não ser. Mas esse, em específico, é muito próximo. É. Tipo, uma letra faz a diferença entre eles, sabe? Então, sei lá. É muito estranho. Deixa a gente pensativo, Sim, no mínimo. Sei lá, se o nome dele fosse com I, ou então com A, Dan, sabe? Uhum. A gente poderia, ok, beleza. Mas D-E-N-N? E vamos lembrar que tem um outro elemento da história que já foi apresentado,
que também se parece muito com esse nome e que não é sem querer, né? Que é a resina de Dennera. Sim, que a gente até já comentou na sessão de spoiler, quando o Kvoth tá em Tarbian, a gente joga um pouco com isso. Muito bem. Enfim, ele explica pro Kvoth por que ele não vai poder ser mecenas dele, ele inclusive fica bem surpreso que ele esteja na universidade, né? Tem até certo preconceito, né, com a universidade, assim. É, essa rivalidade, né? Ele pergunta, você é um feiticeiro? É, você é um feiticeiro? Como assim? Ele até meio que se encosta, assim, né, na poltrona, tipo, afasta dele, tipo, pera. O medo. Como assim? O preconceito forte, ele... É por isso que você é tão bom. Ele, não, eu nasci assim. Eu que sou assim. Mamãe e papai me fizeram assim, eu que posso fazer. Mas no final, o Conde, então, termina convidando ele, tipo, qualquer hora vai tocar lá em casa, então vamos ver, porque nesse tipo de evento, né, é muito comum que outros nobres estejam no círculo de festas na casa um do outro e tal, e daqui a pouco um cara vê e gosta e patrocina o Kvoth, né? E ele é um cara que tem contatos também, né? Então ele falou que ia tentar ajudar, assim, a botar ele num rumo, encontrar alguém pra ser um mecenas dele. Bom, achei ele que foi bobo, ele devia ter criado um catarse pra ele. Passando bem. Falando em catarse, você já ouviu falar no catarse dos 4 cantos? Ataque de oportunidade. E também, então, na Eólica, fechando essa cena, o Kvoth conversa com o Deok um pouco sobre a Dena, né? E o Deok diz que o nome dela é Diane. Não, é o Kvoth que chama ela de Diane. É porque é o nome que ela deu pra ele da última vez. Isso, né? Eu tava querendo ver se era o Deok que lembrava dela por esse nome. Mas enfim, ele fala que ela vai e vem, né? E que não é só o Kvoth que é encantado por ela, e etc, etc. E se ela vai e vem, faz a gente ficar pensando também, né? Tipo, se ela... Porque a gente já comentou essa questão do nome, parecido com o do Conde, mas realmente ela é uma pessoa que vai e vem, né? Como a gente vai ver. Mas ela parece ter um contato maior com essa cidade, talvez, com o local. E não parece ser uma coisa de agora, assim, né? Mas se você pensar que ela geralmente sai com pessoas com mais dinheiro para se sustentar, então é um lugar propício, porque é um centro de músicos e patronos de músicos ali, por causa desse... Sim. Sim. Só que eu quis dizer assim, no caso ela já tem uma ligação com aquele local também, entendeu? Então ela pode estar intensificando essa ligação agora por causa do Kvoth, por exemplo, também. Isso. Mas ela já era conhecida ali, é isso que eu quis dizer. Sim. Eu tava procurando aqui. Mas isso me deixa um pouco pensativo sobre a idade dela. Mas enfim, eu não vou falar isso agora. Pra não... melhor deixar pra Falamos mais pra frente. Fica aí ligado no podcast. Saindo da Eólica, então, o Kvoth vai até a Devi, né? Pra pagar os juros. Ele vai exclusivamente pagar o juro, ele não vai sanar a dívida. A Devi vê que ele tá com o alaúde, né? Ela fica meio impressionada, pede pra ele tocar alguma coisa. Ele toca Saia da Cidade Latoeiro, que é uma música bem comum. Que, enfim, o Kvoth menciona ela outras vezes. Não confundirmos com Latoeiro Cartumeiro, que é aquela música muito, muito popular, assim, de fazer versinho e tal, mas ela, enfim. O Kvoth pergunta se ninguém nunca tentou denunciar ela. Ela diz que um cara uma vez tentou e foram lá no escritóriozinho dela e não acharam nada, né? Então, só não adianta querer fazer isso. É a imagem da inocência, né? Nada de errado, uma vida... Não acharam nada, tudo, e aí ele teve que contar uma história pra tentar se safar disso, né? O que fica subentendido é que ela fez ele fazer isso, né? Ela fica com sangue, né? Algum tipo de chantagem, né? Ela tem chantagem ali. Eles não acharam nada. O cara que se vire pra contar a história ainda teve que pagar uma multa. Ele teve que dizer que mentiu. Além de pagar ela, teve que pagar uma multa pra cidade por... Como é que é? Por difamar a honra de uma dama, uma coisa assim. Uma cidadã, isso, um negócio assim. E ele fala, né, que ele tentou dar em cima dela e ela negou. Então essa é a justificativa que muito provavelmente ela fez ele. Sim. O Kvoth também percebe que ela tem uma coleção de livros, né? Sim, já ficou de olho. Opa, um mini arquivo. Ele que não pode, né, nem cheirar, assim, o livrinho. Nem cheirar um pouquinho do arquivo. Do arquivo. Quando viu, ela já fica toda entusiasmada, bichinho. Bom, a Devi, de maneira bastante simpática, inclusive, oferece pro Kvoth, né? Que, quando quiser alguma coisa emprestada, aí a gente vai se combinando, né? Traz a alaúde, toca pra mim, você pode pegar um deles. Quem sabe até te empresto. Inclusive, o deles é o já muito famoso hábito do acasalamento do Dracos, né? Exatamente. Também conhecido como Kama Sutra. Kama Sutra dos Lagartos. Isso. Que foi o livro escrito pelo cronista, Sim. Stephen Loftus. E ele aparece algumas vezes, né? Durante a história, que é legal. Aparece a primeira vez, né? Que ele vai no arquivo. Isso. Sim, ele até lê. Acho que até comenta aqui. Ele fala assim, já comecei a ler. Alguma coisa assim. Mas te parou. Ele chega a comentar. Nessa parte mesmo com ela, ele chega a comentar.
comentar Sim, aqui. Enfim, o Kvof eventualmente vai embora, mas ele sai de lá com uma dúvida, que é uma dúvida que ele tem muito recorrentemente com muitas personagens, que é se a Devi tava flertando com ele ou não. As mulheres não podem ser muito simpáticas com ele, que ele sempre fica na dúvida, né? Uhum. Ele, menino de 15 anos, né, com os hormônios lá em cima, tipo, ele não sabe diferenciar se é um flerte ou se é só tá sendo simpático. E tipo, a Devi é bem mais velha, né? É tipo aqueles meninos que não conseguem ficar com ninguém, e aí uma menina é gentil com ele, já pensa no casamento, como vai ser os filhos. Nossa, eu pensei no que volta agora, sabe, vestido. Não. Dá uma fanart. Dá uma fanart. Acho que pode ser a capa do episódio. Ele sentado na escadinha da casa da Devi lá, pensando nisso. E ela de véu e grinalda. Quem vai desenhar? Esse capítulo é de quem? Que eu já não sei. Os pares sou eu. Olha aí, Eric, que oportunidade. Ô, Eric, quero minha fanart, tá? A próxima cena, então, é o Kvof na ficiaria, né? Ele vai pagar o Kilvin, porque agora ele tem dinheiro pra pagar. O Kilvin até diz, não me deve nada e tal. Uhum. Mas o Kvof insiste porque ele tem uma dívida com a oficina, né? Ele usa o material da oficina de graça. Sim, tem que pagar pelo material. Uhum. Isso. E aí o Kilvin fala o número pra ele. Certeiro, assim, sem... Exatinho. Nem pensar. O Kilvin é assustador, né, nessas coisas. Até o Kvof fica assustado. Ele fica, como que esse homem que parece um urso consegue decorar tanta coisa? E eu fico pensando assim, menino, você faz isso. Então, não deveria ser uma surpresa pra ele. Pra gente sim, mas pra ele não. É porque ele não é uma pessoa normal, ele é especial. E o Kilvin é só uma pessoa, né? Mestre da universidade. Exatamente. É um urso. É só o ursão. É só o ursão. É só aquele professor fofinho que todo mundo ama, entendeu? Pensei agora no que eu vim dando aquele abraço carinhoso, assim, no Kvof, vai ficar tudo bem. There. Sabe aquele gif do Big Hero 6? Que é o... Ai, como é que é o nome do Baymax? Baymax. Fazendo assim, né? There. Vai ficar tudo bem. É tipo Vocês isso. estão com a mente muito pura, porque quando você falou ursão, eu só consigo lembrar do Jailson. Nossa! Ai, que delícia! Bom, disso, vamos voltar pro... Isso eu não esperava. Entre as ocorrências do fato do Kvof ter ido lá falar com o Kilvin, ele agora, que nesse próximo termo, né, ele pretende estar com uma agenda mais leve, ele também volta a trabalhar na ficiaria, né, que ele tinha parado de ir porque o Will e o Simon tinham mandado, né, o Kilvin mandar ele descansar. Uhum. Tem um pequeno debate entre eles aqui interessante que o Kilvin fala alguma coisa tipo, é melhor tu trabalhar aqui porque a música é passageira, o metal dura pra sempre. E aí o Kvof, quando ele vai embora, ele pensa, o metal enferruja, mas a música dura pra sempre. E a cena termina com o tempo acabaria provando que um de nós estava certo. Uhum. Eu acho bem bonito esse trecho, assim. Sim. Trechos do Kvof com música, né, são normalmente bonitos. Sim. São muito bem pensados. E é meio triste, né? Pra você pensar no futuro, ele não tá tocando, né? Uhum. A gente sabe disso. Esse capítulo termina, então, com o Kvof agora com dinheiro, encontrando um lugar pra ficar, né? Então... Com dinheiro, com a gaita dele. Ele usa a gaita também, verdade. Uhum. Aí ele fica numa hospedagem chamada Quadriga. Uhum. E acaba, assim, este capítulo que teve várias coisas meio cotidianas, assim, e muito poucas coisas, não sei como dizer, mas... Seria mais aquele episódio meio... filler, assim, sabe? É mais ou menos esse capítulo. Acontece coisas, mas nada assim que vai mudar muito. É divertido. É divertido. São situações legais que acontecem, mas que não tem algo assim pra trama, realmente, assim, né? Quando eu tava relendo ele, eu pensei muito em... Eu me dei conta que quando eu penso em o período que eu mais gosto nesse livro, eu penso exatamente em coisas desse capítulo. Uhum. Porque ele é um capítulo muito cotidiano, assim, do dia a dia do Kvof e tal, da universidade. É do mundo também, né? Das pessoas. É um capítulo também que é meio... esperançoso, assim, eu diria. É um capítulo bom, né? Aquele capítulo assim que tudo dá certo, sabe? As coisas parentam começar a ficar boas. É aquela tranquilidade. É aquele capítulo tranquilo. Sim, eu acho que uma das coisas que mais demonstra isso é justamente o final. Que no final é ele dormindo, né, numa cama de penas e, tipo, uma coisa bem luxuosa. Sim, tomou um vinho, comeu um filé. A gente não vê ele numa situação assim desde
De sempre, porque assim, mesmo quando ele era criança com a família dele, eles viviam uma vida itinerante, né? Então ele tinha um conforto, mas não era nesse nível. Tipo, ele vivia bem, mas não vivia tão bem. Então assim, até faz sentido com o, mais ou menos, né, com o título que foi dado pela tradução, que seria sorte, mas faz sentido até, porque ele acaba assim, uma coisa, agora tá tudo bem, agora tá tranquilo, agora vai, é tipo isso. Mas não vai, porque... Vamos continuar. Logo, né, esse negócio, ele consegue subir umas pedrinhas e de repente o pé escorrega e ele cai de novo. Mas vamos aproveitar este curto momento de felicidade. Vamos aproveitar porque no próximo capítulo, que se chama Asno, a felicidade continua nesse capítulo, eu diria. Sim. Só a sorte que acaba. É um jeito de se ver. Tudo pela arte, gente. Tudo pela arte, entendeu? Esse capítulo, então, ele começa com uma breve explicação do Kvof aqui sobre a Dena ter sumido, né? Que ele vai procurar ela várias vezes e não encontra. Ele até diz que depois da 6ª viagem infrutífera, a Imri decidiu abandonar a busca. Após a 9ª, convenci-me de que era um desperdício de tempo valioso. Depois da 14ª, cheguei ao reconhecimento profundo de que não a encontraria. Ou seja, por mais que ele soubesse, ele ainda é teimoso. O bichinho é teimoso, é turrão, entendeu? A próxima vez sempre vai ser a última vez. Sempre vai ser a última vez. Só mais um. É que nem você tá no boteco. Não, é a saideira. É agora a saideira. Ou então é a ressaca, né? Não, no dia seguinte nunca mais vou beber. Na próxima semana tá bebendo de novo. Tá lá, firme. Então... Tá lá procurando a Dena de novo. Exatamente, é o que volta atrás da Dena. É bem isso. Bom, mas a primeira cena, digamos, de ação desse capítulo, de ações, né, de coisas acontecendo, e não só uma descrição do Kvof, é de novo quando ele tá conversando com o Trip, e aí ele descobre que o Ambrose saiu ameaçando, né, outras pessoas ricas da região, ou subornando, enfim, usando o dinheiro e a influência dele pra impedir que o Kvof conseguisse um mecenas, né. Desse momento de ódio surge a arte, né, que é a canção Asno Asno, escrita pelo Kvof. Sucesso. Top 1 nas paradas americanas. Primeiro single do álbum dele. O Kvof se diverte muito e várias pessoas na eólica começam a rir junto e cantar junto, né? É uma música que o Kvof define como uma melodia bem fácil, então ela é fácil de se espalhar. Sim. Só que o nome do Ambrose não é mencionado, eles fazem esse trocadilho com o sobrenome dele, né? De Ambrose Dasno pra Asno Asno, que também foi uma saída, uma das mudanças mais radicais de tradução, eu diria. O nome do Ambrose é Ambrose Jackass. E no original, essa música se chama Jackass. Então... foi pra... aquelas mudanças feitas pra adaptar, né? Sim. É que nem Harry Potter com Tom Marvolo. Mesma coisa. Sim, como é que se faria esse jogo de palavras em português com Jackass, né? Pois é. Não teria como. Não rola. Se bem que se passasse Jackass na universidade. Saudades de Jackass, era muito bom. Eu não sei, eu era muito pequeno, eu tenho poucas memórias, mas eu me lembro do... Eu era pequena também, mas a gente assistia do mesmo jeito. Cheguei a quase vomitar uma vez. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, assim, que eu tive que correr pro banheiro. Eu fico feliz que eu esqueci todas. Só ficou gravado o trauma mesmo. Só o trauma, exatamente. E eu, sei lá, com os meus 9 anos, sei lá, devia ter mais ou menos idade, 9, 10, pensando nesses caras fazendo só besteira. Eu falo, meu Deus do céu, como eles são burros. E eu era uma criança. Seria a Julia o pequeno Kvof? Né? Só que não. Ou será que só o pessoal do Jackass era muito burro? Tá bem, então. A próxima cena que a gente tem nesse capítulo, depois desse momento do Kvof com o Thrip, é o Kvof indo no arquivo. E aqui acontece uma coisa muito curiosa, pelo menos, né? O Kvof tá chegando lá no arquivo, ele encontra o Will ali na recepção, e ele diz que quer ir falar com o Lauren, mas o Lauren tá ocupado, segundo o Will, e aí logo sai uma pessoa, né, que era quem tava conversando com o Lauren. Eu vou ler a descrição dele aqui, que diz: um homem alto e magro, de ar ceáldico, abriu a porta atrás da escrivaninha do saguão. Ao contrário da maioria dos cealdos, tinha a barba escanhoada e usava o cabelo comprido preso num rabo de cavalo. Vestia peças de couro muito remendadas de caçador, uma capa de viagem desbotada e botas altas, todas cheias de poeira da estrada.
Ao fechar a porta atrás de si, sua mão se moveu inconscientemente para o cabo da espada, para impedir que ela batesse na parede ou na mesa. Esse personagem, o Viari, ele talvez seja a minha maior incógnita dos livros. Ele não foi colocado aí por acaso, né? Ele com certeza tem algum papel. Sim. Eu não faço a menor ideia de que papel é esse. O Will vai dizer pro Kvolf que ele é do setor de aquisições do arquivo, né? Então ele viaja pelo mundo conseguindo obras pra trazer pro arquivo. Sim. Ele tem algum treinamento militar. Sim. E ele reconhece o Kvolf como um Edemaru. Primeiro ele acha que o Kvolf é de Ilish, né? De Il, que ele é Ilish. Por causa do cabelo, né? Por causa do cabelo, é. Mas logo ele percebe que não, que o Kvolf é um Edemaru. E aí ele até diz, tipo, uma só família. Eu já vi muita gente entender desse trecho que o Viari é um Edemaru, assim como eu já vi, e eu tendo a concordar mais, que ele seja seáldico, né? Como o Willan. Sim. Embora nada impeça que um Edemaru tenha nascido em Sealde, porque eles são nômades. Exato. Eu ia falar isso. Provavelmente os dois, porque ele tem a aparência seáldica, mas o próprio Kvolf sinaliza que não é 100%, né? Ele tem a barba, o cabelo comprido, então ele não tá no exato padrão também de aparência do local lá. Se é que existe algum. Mas ele é um cara que reconhece várias culturas, né? Sim. Um viajante aí, né? Sim. Não me surpreenderia que a cultura Ru fosse uma coisa a mais que ele entende, que ele identificou com o Kvolf porque ele conhece, sei lá, todas as culturas. Ele só usou o cumprimento como educação, talvez. Não fica claro, né? Não fica claro porque depois o Kvolf não pensa mais nisso, né? Mas é estranho também, porque eu não sei lá, se você estivesse falando assim de um clã, né? Igual seria os Edemaru, uma etnia, assim. Eu acho que é muito por conta do jeito que ele fala. E quando alguém, sei lá, se alguém usar um comprimento que é muito da pessoa, né, do grupo, você pensaria, né, sei lá, tipo assim, é como eu. Se fosse uma pessoa diferente, de uma pessoa de fora, talvez isso seria comentado. Mas eu acho muito por conta do que ele fala logo depois, que ele fala assim, ó, o pessoal da família é coisa rara por aqui, acrescentou com um ar simpático, passando por mim em direção à porta da saída. Eu pararia para lhe contar as novidades, mas tenho que chegar a Ivisdaun antes do pôr do sol. Então, tipo, isso dá aquela parte, tipo, ele tá falando como se realmente ele fosse parte da família Ru. Ele faz parte, então provavelmente ele é um Eden. Sim. Tem razão. E o próprio Kvolf, ele conta, né, que eles têm vários encontros, onde todo mundo fica sabendo de tudo, do que tá acontecendo, que ele foi uma vez, né, com os pais e tudo mais. Então eu acho que ele é assim, o Edemaru. Eu acho que pode ser, não vejo problema de não ser. Eu não tive essa dúvida, eu automaticamente achei que era, tá? Agora que veio essa questão. Mas eu acho que esse segundo diálogo que o Bruno comentou, ele mata essa charada, assim. Ele Sim. Erro meu de ter duvidado. Sou da família, tá aqui. Bom, passado então o Viari, né, o Kvolf vai se encontrar com o Loren e a intenção dele é que agora que ele tem um dinheirinho, que agora ele sai por aí gastando dinheiro em tudo que precisa. Né? Pagando as dívidas, né? Não, eu tô brincando, é evidente que são necessidades e coisas que ele queria há muito tempo, mas tipo um lugar pra morar é uma necessidade, e comprar de volta o livro que o Abenfi deu pra ele, né, o Retórica e Lógica. Sim. É tão bonitinho essa parte. Né? Que ele abre assim, ele vê a dedicatória do bem. Esse é o tipo de coisa que faz eu gostar muito do Loren. Dos mestres todos, ele é o meu favorito. E isso inclui, sei lá, o Elodin e o Kilvin. Porque esse tipo de cena que ele demonstra que ele é uma boa pessoa, sabe? Que ele não... Sim. Por exemplo, foi ele que se ofereceu em primeiro lugar pra viajar. Pra ir lá verificar o negócio do livro. E tipo, ele não é carinhoso, ele não é... Mas ele se preocupa. Ele tem iniciativa pra fazer coisas. Sim. Né? É uma boa pessoa. Ele só é meio chato. Ele só é muito correto, né? Ele é muito certinho, assim, no caminhozinho dele. Então não muda, não pega um atalho. Tem que ser daquele jeito. Mas também não é totalmente inflexível, né? Que se confirma um pouco pelo que ele fala, né, nesse diálogo. Uma coisa que eu acabei de ver, porque eu tô olhando pro livro aqui, só vou brevemente voltar no Viari aqui. Tem uma hora que ele fala que ele tem que chegar a Ivisdaun antes do pôr do sol. E eu achei uma construção engraçadinha, pelo menos. Porque em inglês deve ter sido usado sunset, né, mas... Será? Não sei, mas tá. Eu achei engraçado. É isso. Mas enfim, o Kvolf vai lá então e ele compra o Retórica e Lógica dele de volta, do Loren. E, entre outras coisas, ele começa a quase implorar pro Loren. Quase não, ele começa a implorar pro Loren pra que ele possa ser readmitido nos arquivos, né? Ele pergunta o que ele pode fazer. Ele faria qualquer coisa, né? Ele dá uma exagerada até. Dá. Desespero, o menino tá desesperado. Até o Loren fica assim, tipo... Tadinho.
daria ao senhor todo o dinheiro que tenho no bolso. E o Lauren vai lá e dá mais uma tapinha, assim, de leve nele, né? É um tapinha, mas é um tapinha motivador, né? Sim. Porque até então o Lauren era inflexível, né? Ele é tipo, não, tu quebrou a regra, sai daqui. Mas agora ele diz assim, ó, se tu demonstrar paciência, tudo bem. Vamos ver. Na volta a gente compra. Bem, logo depois disso, então, o Kvolf é chamado de novo pra ser julgado pelos professores, né? E dessa vez por uma acusação do Ambrose de que uma canção chamada Asno Asno seria conduta imprópria para arcanistas da parte do Kvolf de ter escrito aquela música e tá, enfim... Em todas as paradas do momento. Isso. Top 10 Mix FM. Não foi pago o anúncio, hein? Tema no carnaval. Mix FM, se vocês quiserem nos patrocinar, inclusive. Aceitamos. Tamo junto. Então ele é acusado de conduta imprópria, mas dessa vez os professores já estão meio de saco cheio do Ambrose, querendo forçar essa interpretação de que, meu Deus, o que o Kvolf fez foi muito horrível. Então, o próprio Herman já disse que, tipo, não, isso aí não foi conduta imprópria, isso aí foi zombaria indigna. E o Kvolf tem maioria de professores do lado dele. Então, a única penitência pra ele vai ser escrever uma cartinha pública de desculpas, né? Quais serão os professores que não ficaram do lado do Kvolf? O Remy, obviamente. Óbvio. Junto dele, então, o Brandu. E acho que só, né? Foram só 2 que não levantaram. Só ele. Isso Pra mesmo. variar. Foi uma surpresa e tanto. O mestre e seu capacho. Eu acho ótimo porque eles fazem o Ambrose recitar, né, a música. Dizer qual parte ele se sente ofendido. Inclusive, quando o Ambrose tá saindo pela porta, o Elodin começa a cantar. Gente, é muito bom isso. Muito bom. Uma coisa interessante é que esses versos que o Elodin canta aqui são as únicas vezes que essa música... São os únicos versos que a gente conhece da música. Sim. Eu super queria ela inteira. A gente conhece alguns pequenos outros trechos, na verdade só um pequeno outro trecho, que é quando o reitor pergunta se ele é dotado de um vergalho fadado a ser falho. Tem um vídeo no YouTube que foi uma fã que fez, que ela criou a música, assim. Não sei se vocês já viram. Eu não vi dessa, mas eu acho que eu sei de quem tu tá falando, que ela fez também o Lei do Sir Savian. Eu não sei, isso eu já não sei, mas eu sei que ela fez o Asno Asno. E ficou legal, sabe, a música, assim, ficou bem bacaninha. Então, quem conhecer aí, galera, pode pesquisar no YouTube. É a que tá em inglês, Jackass Jackass? Jackass. Tá aqui, Anna Bosnick. Isso mesmo, a Anna Bosnick, ela fez várias canções do... A gente pode até colocar no link na descrição do episódio. Sim. Já é o pessoal conferir. Isso, me lembrem, por favor, que sempre que eu prometo botar link, eu esqueço. Na verdade, eu acho que não foi ela que fez várias, não, mas tem uma pessoa que faz várias, eu acho que só não foi essa. Eu sei dessa do Jackass que ela fez. E é legalzinho, assim, você sai cantando. Tem uma que fez uma que é linda, mas eu não vou conseguir lembrar qual é. Músicas que ela fez: Tunes for My Parents, Maple, Jackass, Wizard's Walk. Eu acho que seriam essas as do universo. Aqui, eu encontrei quem é a pessoa que eu tava falando. O canal dela no YouTube é Violet Nitrogen. Ela tem Felurian Song, música da Feluriana, a música do Chandriano, Nossa. A música que o Kvolf faz pra Feluriana, Lady Leclas, né, aquela dos vestidos. E ela toca um alaúde, vale ressaltar isso. É verdade. Aí a lei do Sir Savian Trelliard, Maple, Orliden and Lorien, a canção de Ninado Bast. Maple, a Anna Bosnick também tem. Bom, enfim, tem pessoas bastante talentosas fazendo versões pras músicas, né, mesmo que a gente não tenha elas por inteiro. Sim. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante dessa do Sir Savian dela aqui. O Jackass da Anna Bosnick é bem legal, acho que vale a pena a gente colocar o link. Ela deu uma vida muito boa pra música. Eu não sei se eu já ouvi o dela, mas eu espero que sim, senão eu escuto depois. Mas aí, de qualquer maneira, a gente bota o link, pode botar o das duas até. Sim. Tá, depois então desse julgamento, né, o Kvolf vai voltar pra hospedagenzinha dele na quadriga quando ele descobre que ele foi expulso de lá. E aí ele vai procurar outras hospedagens pra ele e ninguém quer aceitar ele. Até que ele chega numa última hospedagem pequenininha chamada Anchor, e daí ele fala com o seu Anchor, né, tipo, sei lá, Bar do Gelson no Brasil. Né, ele bota o próprio nome. Bar do Gelson. Isso acontece tanto. Aqui perto de casa tem o Bar do Nelson, sem N. E aí lá na Anchor ele é aceito, e o Anchor conta pra ele que, tem um cara nobre aí que foi comprando todas as hospedagens e me avisou pra não receber um guri ruivo e etc.
E, evidentemente, a gente tá falando do Ambrose, né? E aí o Kvolf até fala que essa foi a primeira vez que ele sentiu como o dinheiro do Ambrose podia ser prejudicial a ele, né? O Ambrose podia usar disso. Tanto de poder que ele realmente tem. É porque é muito dinheiro, gente. Pra um cara sair comprando lugares só pra poder evitar que alguém more naquele lugar é surreal. Isso se chama especulação imobiliária. Bom, o Kvolf, no fim, se acerta com o Anchor, porque ele diz que ele não venderia a hospedagem dele de jeito nenhum, e que ele vai adorar provocar o Ambrose, então ele aceita o Kvolf. E ele ainda fala, tipo, os clientes deles não são os mesmos clientes. Não são os mesmos. Das outras. Então não vai afastar cliente nenhum. O pessoal que vai ali vai continuar indo. Ele não me atinge, entendeu? Isso. E agora que o Kvolf tem, ele até diz estava em casa, pela primeira vez desde muito tempo, né? O Kvolf entende que algum lugar é a casa dele. Era cômodo. Eu confesso que eu achei um pouco imediato demais, assim. Mas, por outro lado, também, a recepção que o Anchor deu pra ele, né, pode ter dado essa. Eu levo até pro outro lado, porque aquilo que a gente comentou no outro, ele terminou num lugar muito luxuoso, numa coisa assim, que não era o que ele tava acostumado. Não é a casa dele. Sim, é uma coisa assim, que ele tava aproveitando, claro, mas... Aquela bonança, né? Não tem aquela familiaridade. E aqui não, no Anchor, ele é um quarto simples, ele até comenta isso, é um quarto pequeno, a cama é dura, então não tem toda aquela regalia, mas é mais parecido com o que ele sempre teve, tanto na rua quanto quando ele vivia com a família. É mais parecido com a vida dele, né? Isso. Então eu acho que essa sensação de familiaridade, assim, de casa, vem daí. Do próprio ambiente mesmo. Sim. Que ele pertencia ali, porque no outro ele não pertencia. Isso. Né? Ele tava ali curtindo. Mas ali não, ali é mais a vida dele mesmo. Eu acho que ele até poderia passar a pertencer se ele tivesse ficado mais tempo, mas foi muito curto. Então não deu tempo da sensação de estranhamento passar. E dado essa recente experiência do Kvolf com o Ambrose, né, de quase ficar sem ter onde morar de novo. Como eu disse, as coisas estavam indo bem. Tava bom demais pra ser verdade. Mas já ficou tudo bem de novo, né? Sim. Ele, então vai escrever a cartinha de desculpas dele, e aí ele diz que ele escreveu uma carta extremamente detalhada e fez questão de, inclusive, botar a letra na carta, né? E aí ele fez ele tinha um amigo que trabalhava numa gráfica, o que eu achei uma palavra bem interessante aqui, né? Parece que o cara tinha um monte de máquina copiadora, assim. O cara, inclusive, comprou a vaga dele lá, né, da prova. Isso, foi mesmo, né? Sim, é a mesma pessoa. É o Jackson. Aliás, quem comprou foi a pessoa que indicou o amigo que trabalhava na gráfica, que é esse Jackson. Isso. Indicou um amigo, né? Isso, que era ele pagou e ficou devendo um favor, um negócio assim. Ele foi e cobrou esse favor agora. Acho que a tradução ficou estranha, mas se você pensar bem, todos os artefatos que eles fazem lá na feitiçaria, seria algo tipo, não seria difícil fazer uma prensa de Gutenberg ou algo parecido. É tipo, faz uma lâmpada de simpatia, mas uma prensa não. Só achei que ficou estranho falar gráfica também. Porque remete ao vocabulário moderno, né? Gráfica é uma palavra... Como será que tá em inglês? Já digo. Beleza. Enquanto eu procuro aqui, eu vou passar então mencionando, né, o Kvolf, ele fez questão de imprimir várias cópias da carta de desculpas que ele fez pro Ambrose e sair colando por aí. Então... E colando com uma cola que ele e o Will fizeram, tá? Fizeram, compraram, não sei, não lembro exatamente, que não tem como soltar, só quebrando mesmo o local. A palavra de gráfica no original tá print shop, e eu sinceramente não sei qual é a conotação que essa palavra dá no inglês, se também é uma coisa que se associa muito em vocabulário moderno, mas, né, enfim, ele pode ser usado melhor nesse contexto, enfim, não sei. E foi, então, por esse incidente, o Kvolf supõe, que eventualmente o Ambrose tentou matar ele. Falaremos disso no futuro. Exato. E o Kvolf também, porque no momento ele só fica assim, ele vai tentar me matar. Beleza. Próximo capítulo vamos falar de outras coisas. Já sabemos que ele falhou, né? É a única coisa que a gente sabe. A única coisa que a gente sabe é que ele falha. A única certeza da vida é a morte e a falha. Justo. Muito bem, vamos então pro capítulo 62, um capítulo chamado Folhas. Não preciso dizer que ele é um dos meus capítulos favoritos, né? Porque a interação do Kvolf com a Dena nele é fantástica. É um dos momentos que eu mais gosto nesse livro. É muito bom mesmo. Mas, antes da gente chegar lá, o Kvolf faz uma pequena introduçãozinha sobre como tá o semestre dele, né? Como tá o termo dele, né?
ele tá tendo só 3, não são nem aulas, ele tá tendo aula com o Elk Sadal, que é simpatia avançada, aí ele tá estudando na iátrica com o Ariel, e ele voltou a trabalhar na ficiaria e ser aprendiz do Manet, né? Então é isso aí, ele tá bem menos sobrecarregado. Não tá um zumbi como ele tava antigamente, pegando tudo. Ser aprendiz do Manet, não, ser aprendiz com o Manet. Eles estão na mesma posição. É? Só que o Manet tá lá há tanto tempo que ele já tem mais experiência. Levei adiante o estágio de aprendiz com o Manet, porque eu lembro de em algum momento que o Wolf mencionar que o Manet era tipo ensinava o mais básico, não? O Manet ensina pra eles porque ele tá lá há tanto tempo, né, gente? É o monitor. É que assim, eles têm a mesma posição. Só que Sim. o Manet tem mais experiência porque ele tá lá já faz anos. Então ele ajuda ele a se entrosar. Eles têm a mesma posição, sim. Bom, falando na ficiaria, então a nossa próxima cena segue sendo na ficiaria, quando eles vão receber uma substância perigosa, né? Essa substância se chama Regim Ignalneratum, que também é chamado de alcatrão de osso. É engraçado porque no começo do capítulo parece que vai ser uma pessoa, né? Eu ia te falar tipo, a gente se reuniu pra receber o recém-chegado. O Kilvin faz todo mundo ir lá, né? Mas a única coisa então que a gente sabe sobre essa substância é que ela é cáustica e ela é bastante perigosa. Sim. Mais alguma coisa? Alguém sabe alguma coisa sobre alcatrão de osso? Isso aí existe? Não existe? Não. Não faço a menor ideia. Mas só ia falar que aqui, né, é um exemplo disso, de quando o Manet ajuda ele. Porque quando o Kilvin vai fazer o experimento lá, né, pra dar uma zoadinha com os alunos, todo mundo fica olhando fixamente pra fumaça e tudo mais, e depois tem a explosão, que meio que parece que dá aquele clarão e deixa você momentaneamente cego. Mas aí o Manet vai catuca o Kvoth na hora pra ele não olhar. Aí ele até agradece depois. Então, assim, tem essas interações dele que mostram que o Manet tem a experiência, mas eles ainda estão na mesma posição. Eu sempre fico meio de olho aberto, assim, quando se fala em luz azul para lâmpadas de simpatia, que é um dos usos do alcatrão de osso, né? Sim. Eu fiquei tipo, mas é só isso mesmo. Todo mundo lê e pensa, não passou do... Bem, na nossa próxima cena, então, o Kvoth está se apresentando no Anchor. Uma coisa que a gente não falou, mas que se vocês estão lendo o livro juntos, vocês sabem, é que o Kvoth tá tocando, né, pra pagar, em parte, a morada dele no Anchor. É uma troca, ele mora lá em troca de tocar em determinados dias da semana. E uma refeição, se ele chegar na hora certa. Isso. Então ele ele tá se apresentando quando ele vê a Dena lá no Anchor, né? Ele acha até que é uma ilusão. É tipo, não é ela não, tô fantasiando aqui. Se a pessoa depois de ir atrás dela 14 vezes e não achar... E não achar ela, tô vendo alucinações agora dela. Super normal. Ele até erra, né, a música. É muito bonitinha essa parte, é muito menino de 15 anos isso. Quando ele percebe assim, não, peraí, é ela sim. Aí ele erra. Esquece até que tava tocando. Fica tão nervoso o bichinho. Bom, daí eles falam rapidinho e ela, tipo, tu vai tocar quanto tempo? E daí ele, não muito, que era claramente uma mentira, porque ele tinha que ficar pelo menos mais 1 hora lá. E aí o que ele fez, ele pediu pro Anchor, né, tipo, por favor, eu posso sair. O Anchor entende. Eu sei, eu comecei a trabalhar agora, mas você pode me liberar mais cedo hoje, por favor, que é urgente. E aí o que o Kvoth faz é começar a tocar Latueiro Cartumeiro, né, que é uma música, como a gente comentou antes, é uma música muito popular, muito simples, que as pessoas improvisam versos em cima. Então ele instiga a plateia, e daí ele vê que tá todo mundo meio bêbado já. Foi bem inteligente, né, da parte dele. A Dena até pergunta quando ele sai com ela, tipo, quanto tempo tu acha que isso funciona? Ele depende da habilidade do Anchor de vender bebida. De ser rápido, né? Entregar a bebida pra eles. Então. Com mais rápido, melhor. Então o Kvoth e a Dena vão dar uma volta. Uma voltinha básica, né, de horas. 5 horas só, 5 horas. 5 horas. É muito tempo, né, se você for pensar. Quem nunca? Sim. Depois, quando eles saem, então, pra dar essa passeadinha aí, o Kvoth até menciona que... a Dena convida ele pra caminhar, perdão. E aí ele diz que, tipo, eu adoraria, mas e o Sovoi? E aí a Dena fica, tipo, como assim e o Sovoi, sabe? Ele, por acaso, é meu dono agora? E o Kvoth responde, tipo, não, mas existem certos protocolos, né? E aí ela diz, é um acordo de cavalheiros? E ele responde, está mais para a honra entre ladrões, se você prefere. E aí a Dena diz que Kvoth roube-me. Então... Tem 2 coisas aqui. A primeira delas é que a Dena demonstra muito como ela gosta do Kvoth, né? Mas o que é mais importante pra mim nesse momento aqui é a reação dela ao Sovoi. Porque logo depois o Kvoth pergunta mais o que aconteceu com o Sovoi. E aí ela fala que... ele ficou indo atrás dela, enchendo o saco, ele levou rosas pra ela e tal. Sim. Mas o que ela sente é uma repulsa a essa ideia de ser uma posse
né? Eu não pertenço a ninguém. Isso reflete muito aquela primeira interação dela com o Kvof lá, quando ele tava indo pra universidade, quando eles se conhecem, porque vocês lembram que quando ela teve a primeira oportunidade de fazer uma piadinha com o Josn, ela fez, né? Que é o cara que ficava enchendo o saco dela. Enquanto com o Kvof ela sempre se sentia muito confortável, porque o Kvof nunca invadiu o espaço dela. O espaço, né? Eles estão sempre meio nesses círculos lentos, como o Kvof chama, mas... Sempre. Em sintonia eles estão, né? Eles se entendem muito bem, né? Eles sempre têm uma resposta um pro outro e tal. Os diálogos deles são muito bons. Muito. E nesse capítulo em especial é muito legal. Eles começam, a Dena reclama que o Sovoi deu rosas pra ela, e daí eles começam a conversar sobre qual flor combina com a Dena, né? Esse diálogo, pra mim, ele tem 3 coisas que são fundamentais. A primeira delas é a flor que o Kvof escolhe pra Dena, que é a Celária. Em primeiro lugar, porque a Celária é uma flor que a Dena desconhece, então muito provavelmente é rara, é quase única, né? Sim. Então demonstra o quanto de importância o Kvof tá dando pra ela, tipo, ele tá colocando ela no pedestalzinho que ele sempre coloca, né? Sim. Bom, a descrição dele é: a planta viceja melhor a sombra, mas a flor em si encontra raios de sol perdidos sob os quais florescer. Isso combina com você, que tem muito de sombra e luz. Ela cresce em florestas fechadas e é rara, porque só quem é habilidoso consegue cuidar dela sem feri-la. Tem um perfume maravilhoso e é muito procurada, mas raramente encontrada. Então, aqui ele menciona isso de que ele tem noção de que ele tem que ter cuidado pra lidar com a Dena, no sentido de que ela muito provavelmente é fechada por trauma, né? Ela é... Sim. Então... É aquele negócio, ele sempre tem medo de dar um passo e ela fugir, sabe? Ele não conseguir ficar mais com ela, né? Agarrar ela. Nesse próprio capítulo mesmo tem muito disso, né? Ele fala desses momentos, assim, que ele quis fazer uma coisa a mais, mas aí não fez, e aí ficou aquela tensãozinha e depois o momento passou. Outro dos momentos é quando a Dena diz qual é a flor que ela escolheria pra ela mesma, e que pra mim também é muito revelador, que ela diz que ela quer a margarida, né? Porque são simples e meigas. As margaridas são o modo de conquistar meu coração. A Dena não se vê como a pessoa que todo mundo vê ela. Ela se vê bem mais simples. É uma questão de perspectiva, né? Tipo, se tu vê ela de fora, se tu nunca encontra ela, bom... Pra ela não é uma pessoa misteriosa, sedutora e nem nada. Ela é ela. Ela é uma menina. Uhum. Ela é meiga pra ela, assim. Então... É simples a vida, né? É simples. Simples. É uma menina simples. É isso. Eu acho que revela 2 coisas, assim. Tipo, como ela se vê e como ela queria ser vista também, né? Sim. E às vezes ela nem pode ser vista como uma margarida. Até pra questão de sobrevivência, né? Sim. Exato. Pela situação dela, ela gostaria de ser uma margarida, ela se vê como uma margarida, mas ela não pode ser uma margarida. Profundo. E em contrapartida é muito interessante a flor que ela escolhe pro Kvof, que são os botões de salgueiro, que é aquela florzinha que a gente assopra e ela sai, né? Essa dente de leão. Isso é dente de leão, Eu, sei lá, eu fui no Google Imagens porque eu não sabia o que era e é muito parecido. Olha só. Botão de salgueiro eu estou colocando agora. Então, eu não pesquisei, então eu não faço ideia. Pode ser que seja parecido mesmo. Eu pesquisei a Celária pra ver. Olhem pra ele, vocês vão ver como é que é. Ele é cheio de fiozinho solto. Apareceu só do futebol pra mim. Alguma coisa de futebol. Tem mesmo. Escudos de futebol de botão do time Salgueiro. Ele lembra, mas não é bem O dente de leão. O dente de leão, aquela bolinha. Ele é mais cilíndricozinho, assim, mais... Gente, coloca no Google. Isso. Mas eu tenho certeza que se só soprar, sai voando. Parece um algodão, né? Que engraçado. Poderia ser um bichinho peludinho também. Enfim, tanto é que a Dena pergunta... Aliás, o Kvof perguntou, salgueiros têm botões? Ele também não sabia, o que é muito legal, né? Ela não sabia a flor dela e ele não sabia a dele, né? Então, é legal esse contraponto. E é muito legal porque, olha só a descrição do que ela entende sobre o Kvof. Forte, com raízes profundas e oculto. Move-se com fluidez quando vem a tempestade, porém nunca para mais longe do que deseja. Vejam se isso não é o Kvof descrevendo a Dena, se ele não poderia falar a mesma coisa. Com certeza. Né? Essa ideia de que é uma pessoa livre, que é difícil de agarrar, de ter ela com alguma estabilidade. Assim. Mostra bem a semelhança entre os dois, né? E a ideia de que talvez se a gente estivesse lendo essa história do ponto de vista da Dena, o Kvof é que seria difícil de encontrar, né? E até nessa parte, assim, não sei vocês, mas pra mim fica bem óbvio que ela foi atrás dele lá no Anchors. Porque... Cara, várias partes. Ela que procura ele. No livro, em geral... Você vê ela procurando ele. Tem muitas partes. Né? Nessa em específico, eu acho que fica assim, mostra bem que ela não tava lá coincidentemente. A gente até tava comentando, né? Que ela vivia
ela conhecia o Deok e as outras pessoas porque ela vivia naquele meio. Sim. E ela não tava naquele meio, ela foi pra outro local, ela atravessou o rio, né? Sim. Então, assim, ela fez um deslocamento bem grande. Uma coisa que parece, se a gente lê do ponto de vista do Kvothe e ignorar as coisas que a Dena fala, parece que ela aparece quando ela quer, Sim. né? Que, tipo, ela tava lá, sei lá, fazendo as coisas dela, daí um dia ela pensou, vou aparecer pro Kvothe. Não, e nessa parte ele ainda tá... Eu acho que até o fim ele acredita nisso, né? Não sei, não lembro agora exatamente. Mas até esse momento ele tá crente que ela não lembra dele. Tipo, ela não lembra do primeiro encontro deles. Na cabeça dele ela não lembra. Ela tá indo atrás dele assim por... Ela tá aparecendo, só por aparecer. É, não, ele acha isso mesmo. É. Bom, e daí ele leva ela até onde ela estava hospedada, né? Que era na hospedagem... É na Pônei alguma coisa, não é? Ou ainda não? Deixa eu ver aqui, peraí. Na do Pônei eu acho que ela tá no Temor do Sábio. Mas enfim, ela tá numa hospedagem que ele leva ela de volta até lá. E é o Remo de Carvalho. É, Remo de Carvalho, isso. E ele passa o tempo inteiro se perguntando justamente quantos passos ele deveria ter dado. Qual é o limite da relação deles, porque ela é provocativa de certa forma, mas o Kvothe nunca quer. E ela falou, roube-me, né? Então... Ela dá um pouco a entender, tipo, aquelas minas embaladas que tá sempre flertando, não sei o que, mas você nunca sabe se o negócio é de verdade, se não é, o que ela tá realmente querendo dizer. E eu não acho que seja intencional da parte dela aqui. Não. Eu acho que é só como ela é. Não acho que é como ela é, eu acho que é como ela é com ele. Ela se sente livre com ele. Isso. E ela fala coisas pra ele que eu acho que ela não falaria pros outros. Com outras pessoas, sim. Exatamente. Eu acho que com ele ela pode ser... A Margarida. Quem ela é. Ela pode ser a Margarida, quem ela gostaria de ser. Exato. Não necessariamente quem ela é, mas quem ela gostaria de ser. Eu acho que essa parte do roube-me e tudo mais, eu acho que é claramente um flerte, sim. Sim. Mas que não necessariamente uma coisa assim de caso pensado. Acho que pra mim parece também um teste. Pra ver até onde ele vai. Isso, porque... Ela tá acostumada com homens indo além. Exatamente, então... E ele não faz isso, ele nunca faz isso. Tipo, é um flerte, mas ao mesmo tempo ela não quer que ele vá. Tipo, ela tá ali testando aqueles limites dele. Ela tá testando. Eu acho que, assim, é até difícil dizer que ela não quer. Sim. Porque a gente não tem como saber qual seria a reação dela. Eu acho que nem ela teria como saber naquele momento ali. Porque é uma pessoa com quem ela se sente confortável. Então pode ser que ela perdesse essa sensação, mas pode ser também que não. Então eu acho que seria um teste mesmo. E que aconteceu de uma forma diferente, porque escolhas, né? Do próprio Kvothe de não ir além. E embora ele se sinta frustrado aqui, eu acho que a longo prazo isso fez muito melhor pra relação deles, ele ter se segurado do que, né, do que se ele tivesse sido um Sovoi ou um Josn aqui. E isso casa um pouco até com a cena que teve com a Devi antes. Porque ele ficou na dúvida, tipo, será que ela tava flertando comigo? Mas meio que ela tava sendo literalmente só simpática. Só simpática. Então... Eu acho que a Devi só foi simpática. Naquele momento, ela foi simpática. Naquele momento, sim. Ela tava realmente sendo só simpática. Porque ela a gente sabe, mas, tipo... Naquele momento ela só foi simpática. Exatamente. E aqui ele realmente ficou na dúvida. Até porque, gente, ele tem tipo 15 anos. A Devi não é muito mais velha, mas, né? Olha, eu acho que a Devi deve ter uns 20 e pouquinhos. Ela não deve ter muito mais velha do que ele. Deve ter 22 no máximo. Quase uns 10. Bem, mais alguma coisa que vocês têm do capítulo 62? Acho que não. Acho que não. Então agora, pessoal, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, no A Música do Silêncio, no Árvore Reluzente, ou no How Old Holy Came to Be, ou em demais declarações do Patrick Rothfuss, pausem o episódio agora, leiam tudo e então voltem, né? Leiam tudo rapidão e aí voltem pra... Rapidinho, gente. Vapt-vupt. Isso. Porque agora a gente tá liberado pra comentar com spoilers. Eu tenho duas coisas aqui. Uma delas, acho que foi o Bruno que falou antes sobre o Viari, né? Ou foi o Eric? O Eric. Quer detalhar? Eu tinha falado era que quando ele fala das funções dele, ele fala que é um atisador pro arquivo, né? Se isso não pode ser algum indício dele ser algum Amir, se a gente considerar aquela teoria de que, na verdade, o arquivo é um refúgio dos Amir e tal, que eles estão guardando na porta de pedra ali. Então... talvez eles sejam um Amir, porque a gente já viu histórias de Amir que estão viajando. Acho que no Temor do Sábio tem a história de um Amir que tá viajando, que uma pessoa encontra ele, que ele tá sozinho na fogueira, não é? Vocês lembram disso? Eu não lembro. É alguma coisa assim, é de um rapaz que tá viajando, que aí ele para, tem várias fogueiras, que é tipo aquelas fábulas clássicas, que as pessoas não acolhem ele, tem uma de Edenahu, uma outra de uma
trupe, não sei, e aí ele fica sozinho com um Amir. Uma das fogueiras é de Amir, isso? Eu acho que é, ou ele é um Amir, agora eu não sei. Não, ele era um latoeiro. Um latoeiro, isso. E aí ele fica no final na fogueira dos Edemaru. Eu acho que nenhuma delas era um Amir. Sério? Tinha os Ademri, né? Isso. Tinha comerciantes seáldicos. Então eu tô viajando demais. Não, mas eu queria dizer, porque eu acho assim, curioso, porque ele tem porte todo bem de guerreiro, né? Sim. Uma coisa super reativa, tá? Assim, botou logo a mão na espada. E é uma coisa meio que parece desconexo quando você pensa. O cara vive lá no arquivo. Alguém que busca livros, né? Ou então vai buscar livros. E também é um Edemaru, que é uma pessoa mais de arte, né? Que é até onde a gente sabe. Então parece um pouco extremo esse apego, né, à arma. Tudo bem que ele viaja muito, então ele tem que, de fato, pensar na segurança dele. Mas a gente vê com o próprio cronista que ele tinha formas, assim, de se defender, né, de guardar o dinheiro dele pra não ser assaltado e tudo mais, mas ele não tem esse mesmo porte, assim. Essa defesa automática. Tipo, já sai da sala, já sai do arquivo em modo alerta. Com a mão na espada. Então, é uma das coisas que chama atenção pra ele não ser só alguém que adquire livros pro arquivo. Sabe que eu até dei uma boa pesquisada na internet, assim, a única teoria relacionada ao Viari que eu vi várias pessoas falando, era justamente essa dele talvez ser um Amir, mas embora eu ache que tem alguma chance bem considerável de ser isso, a gente tem muito pouca evidência, né? Não tem pista, né, então... Porque na verdade ela é uma derivativa de uma teoria que eu já acho, eu acho ela boa, porém fraca, que é a de o Loren ser um Amir. Por que eu acho ela boa? Porque eu acho que tematicamente super combina, né? O arquivo ser essa espécie de refúgio e tal, e o Loren... Até mesmo que ele é o Amir que tá protegendo aquilo que as portas guardam. Eu gosto da ideia e eu acho que ela combinaria com o que a gente sabe do personagem até então. Mas eu não compro muito indícios, né, de que seja isso mesmo. E o Patrick gosta muito de botar indícios. Às vezes é só um caminho falso ali, né? No caso dele, é mais do Viari, é mais difícil ainda porque a gente não tem mais nada sobre ele depois disso. Nada, né? Nada, ele só apareceu ali. É um personagem que eu acho que, assim, você até esquece. Você só lembra dele mesmo quando você lê de novo e ele existiu. E com certeza não é despropositada essa cena, né? Porque não acontece nada nela. Ela não é engraçada, ela não é... Não move o enredo. Só apresenta esse personagem. Não tem nem nada demais, assim, na fala. E alguém que ainda não apareceu de novo, né? A única aparição ficou ali, quietinho, valeu, falou. Ele só plantou alguma coisa ali pra ele ter que usar depois. Mas... E aí a gente fica, mas usar para quê, né? Não só pra quê, mas tipo, já tem... tempo pra caramba, tem mais de 1000 páginas e o cara ainda nem voltou, e tipo, tem muita coisa ainda pra acontecer e a gente nem sabe se o cara vai voltar. E não é como outros personagens que às vezes o Kvolt no presente conversa com o cronista, né, então a gente sabe que vai aparecer de novo ainda, ou que outras pessoas conhecem. Não, tipo, a gente só tem mesmo essa cena dele. Não tem nenhuma menção, assim, tipo, me esbarrei com ele sei lá onde. Não tem. Ou então a gente se encontraria de novo. É um pouco parecido com o que acontece, acho que com a Dena, né, no primeiro encontro deles. Que quando acaba, ele meio que dá a entender que eles não vão se encontrar de novo, mas eles acabam se encontrando. Algo mais sobre Viari, sobre Não. essa cena? Bem, eu tenho um próximo comentário com spoiler, que pode ser uma coisa, pode não ser absolutamente nada, mas a gente discutiu bastante agora há pouco sobre os nomes Dena e Den serem tão parecidos, né? E Denner e tal. Tem um personagem com um nome muito semelhante a um outro personagem que aparece lá na página 408, que o Wolf menciona o Jacksim. Jacksim é o menino que compra dele o bilhete de admissão e que tem um amigo que trabalha na gráfica. A gente só sabe isso sobre esse personagem no livro inteiro. Mas a gente não pode deixar de perceber o quanto se parece com Jax, né? O menino que roubou o nome da lua. E que também tem uma versão dele lá na história do Lanry, que a gente até já comentou aqui no nosso episódio 10. Então, o que fazer com isso? Não faço a menor ideia. Mas é um nome parecido. Esse daí eu acho que é só coincidência mesmo. Nesse caso, eu acho que é. Mas no do Den... Mas parece. Eu acho que parece. Den, eu acho que tem alguma coisa aí.
Vamos fazer um bolão depois. Vamos fazer. Vamos lá. Bem, vocês ouvintes, então, o que vocês acham? Que Dan e Dena é coincidência e que Jackson e Yax é coincidência? Mandem as... Comente aqui embaixo. Eu acho que o bolão é uma excelente ideia. Mandem as apostas de vocês aí. A gente vai pagar o bolão quando lançar o terceiro livro. Isso. Mais alguma coisa de spoiler que vocês tenham preparado aí? Acho que não. Não. Spoiler, não. Nada que a gente não vai falar nos próximos episódios, assim. Então... Eu acho só interessante que no finalzinho, quando ele e a Dena estão conversando, né, das flores e tudo mais, que ela compara ele lá como salgueiro, né, flor e tudo mais, o que ela fala também, que é levado pelo vento e aquelas coisas todas, eu fico pensando que também ela foi muito certeira na avaliação dela ali, que a gente sabe que o Volt, por exemplo, ele tem essa habilidade de nomear, né, as pessoas, de conseguir identificar. O nome do vento. Não, de identificar mesmo, assim, as pessoas, pelas características, ele, tipo, dá um nome. Ele fez isso com a Auri, ele faz isso com a Dena também, até com essa classificação das flores, mas aí ela faz o mesmo com ele, nessa cena. E a gente sabe que mais pra frente ele tem ligações, assim, com a árvore, né? O nome dele é interligado a isso, até quando ele passa aquele tempo lá no... Esqueci o nome do lugar agora. Favorito do Arthur. Bom, a gente sabe que no Temor do Sábio a Dena tá começando a aprender algumas coisas de magia, né? Porque ela não tem a mesma instrução que o Kvof, mas é muito possível que ela seja um pouco mais sensível à nomeação, né? Porque, assim, é bem certeira a avaliação que ela faz também. Eu acho que mais essa questão dela fazer a ligação com o salgueiro mesmo, né? Que é essa questão da árvore. É um salgueiro ou um carvalho? Agora não lembro. É um salgueiro. É um salgueiro. Ele tem uma ligação muito... As pessoas comparam ele, né? Com árvores, assim. É interessante que ela fala, inclusive, o botão de salgueiro e logo depois ela não sabe se existe. É quase uma coisa que... E ela fala o botão, mas aí depois ela meio que fala da árvore, né? Porque ela fala de raiz e tudo mais. Sim. Mas então é quase como se fosse uma coisa que ocorreu a ela, né? Uma coisa que ela nem sabia porque ela captou aquilo dele. Isso eu fiquei, assim, quando eu li da primeira vez, quando eu reli de novo, que eu pensei, assim, bem interessante. Algo mais? Acho que não. Acho que não. Eu acho que aquele negócio que eu comentei antes, que a gente sabe que a Dev e a Feula são... Não lembro agora se é a Feula ou a Mola, mas que elas são amigas. É a Feula. Feula. E... Então eu acho que a idade delas é bem próxima, que a gente tava discutindo a idade. Eu acho que não necessariamente nesse caso, Bruno, porque tudo bem que eles entram já mais velhos, né, na universidade. Mas, assim, tipo, o Kvolt, por exemplo, ele não tem a mesma idade que os outros caras. Não. E eles são amigos. Então acho que... Sim, justo. E como são poucas mulheres, eu acho que é até natural essa proximidade delas. Então, não necessariamente elas têm a idade próxima. Pode ser uns 2 anos, uns 3 anos, 4, que seja. Eu vejo a Devi como um pouco mais velha que a Feula. A Feula com uns 20 anos e a Devi com uns 23. Eu vejo a Devi um pouquinho mais velha, mas talvez seja só impressão nossa também. Porque ela é mais... Ela se impõe mais, né? E ele até comenta nesses capítulos que ela era uma garotinha, né? Quem sabe ainda sou uma garotinha. Foi mal. Então... Pode ser uma impressão nossa só. Por ela se impor mais do que as outras. Por estar fora também da universidade, talvez. Tendo que viver ali, né? Porque ela foi expulsa e tudo, então tem que se virar, né? Sim. Ela, assim como o Kvof, ela tem que amadurecer, né, mais rápido do que... Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Esperamos que vocês queiram continuar conosco. E se vocês tiverem sugestões, comentários, elogios, reclamações, o que for, vocês podem entrar em contato com a gente com as redes sociais que a Rayane vai passar para vocês agora. Vocês podem estar entrando em contato com a gente lá pelo Facebook, na página Os Quatro Cantos, no Instagram, que eu nunca vou lembrar, mas é podcast 4 numeral Cantos, não é isso? Podcast Os 4 numeral Cantos. Os 4 numeral Cantos, isso. O Twitter, que é Os 4 numeral também Cantos. No e-mail, que é podcast Os 4 Cantos, tudo por extenso, @gmail.com. E por aí vocês podem entrar em contato com a gente. Mas vocês podem estar ouvindo a gente nos aplicativos, no SoundCloud, no Spotify, no Podcast Addict, qual mais, gente? No Apple Podcasts e diversos outros, mas a gente sempre tá botando a listagem lá direitinho pra vocês, todos os aplicativos, no YouTube, né, também, podem estar vendo. E é isso, se vocês quiserem mandar pra gente sugestão, comentário, teoria, críticas, elogios, a gente fica sempre muito feliz quando a gente recebe
um comentário de vocês. Se uma pessoa vê só, a gente já sai compartilhando pros outros, porque é muito legal essa relação que a gente está tendo, é bom pra gente também, e anima a gente a sempre ficar querendo fazer mais coisas. Então é isso, agradecer a todos vocês, agradecer as pessoas que estão patrocinando a gente lá no Catarse, apoiando a gente. Agradecer aos nossos parceiros da Mix. Um dia a gente vai fazer um episódio musical só pro Bruno poder cantar. E é isso, gente. Então tá, pessoal, muito obrigado. A gente volta em breve com o nosso 23º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 63, 64 e 65. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.